Salve família! Muita gente tem dúvida de onde a gente posta as coisas que assistimos em live. Basicamente, postamos tudo na Cinefy. Lá tem quase 2.000 vídeos. Vem assistir com a gente no primeiro link da descrição. Griffith e o Massacre no Mar. Berserk 56 do canal Subsolo Geek 2.0, patrocinado pelo nosso queridíssimo Joseph. Uma hora a gente termina Berserk. A gente ficou nesse último mês sem postar Berserk, peço perdão, erramos, fomos moleque. A gente tava fazendo uma pausa, na verdade, pra descansar um pouco. Mas voltamos com Berserk, estou animado de volta, tava dando uma enjoadinha, mas voltamos de novo, então esse mês vai ter bastante Berserk aí, vamos tentar postar, acho que dependendo da minutagem, se for uma minutagem curta, a gente tenta postar uns 2 por semana. Se for uma minutagem longa, infelizmente é 1 por semana, não tem o que fazer, tá? Então vamos lá, então, Batalha Naval 56 Play. 34 minutinhos. Opa. Ah, o menino que ia mandar a thumb mandou pra gente analisar? Lembra do final da live. Não esqueço. Lembra, gente? É ele mesmo. Em um espetáculo de bravura, expulsou as legiões de centenas de Caraca. Só é falar de Berserk que a Danizinha aparece, Salve. velho. Inacreditável, mano. Cara, Berserk aparece. Ela não aparece. Não aparece mais nenhuma live. Aí Berserk toma. Não, às vezes ela fica quieta, pô. Ela fica quietinha. Caraca. Em um espetáculo de bravura, expulsou as legiões de centenas de milhares Beleza. do vasto Depois a gente vê. Império Kushá. Os cavaleiros salvos entoavam O Griffith amassou. incessantes celebrações e homenagens ao líder, Para lá. cuja beleza esplêndida era tão resplandecente que Deve ser mais ameaçava bonito, falo ofuscar-lhes mesmo. a vista, caso a contemplassem por tempo demais. O Guts tem mais aura. É Sir Griffith, o Na minha Falcão opinião. Branco, o herói salvador de Midland, concluía Owen ao também admirá-lo. Eu já sabia que ele era um homem difícil de esquecer, mas isso é como se ele tivesse uma aura de alguém que não pode ser tocado. O portão para a cidade porque ele é de divino, Vitrânia se querendo abre, ou não. e escoltado por Infelizmente. numerosos cavaleiros, Lord Van Dyne, junto a outros nobres, se aproximava do Falcão. O Lorde se apresenta e presta seus agradecimentos. Griffith, por sua vez, apresenta seu exército. Somos o bando do Falcão, sob o controle direto da dinastia real. O exército da libertação de Midland. Ele diz que os demais exércitos devem obedecer às suas ordens para que fiquem como ilustres residentes. Aqueles que não conseguirem engolir tais condições serão privados de interferir com seu país. Tamanhas palavras audaciosas irritam os nobres. Afinal, quem ele pensa que é? Por que estaria se fazendo autoridade? O Falcão diz representar o único exército gente, vocês vão regular de amar. Midland. O que irrita profundamente os nobres exilados Meu de Deus Midland do céu. que estavam por ali. Owen Não faz seguia isso. assistindo, sem dizer uma única palavra. Faz muito tempo, meu senhor. Que sorte minha encontrá-lo em saúde. O Falcão Branco. É incrível que ainda esteja vivo. O nobre, em um tom de elevada incredulidade, indaga como Griffith se atreve a proclamar que seu bando é o único exército legítimo de Midland. Tais alegações soam como meros devaneios, pois afinal, o exército regular de Midland é reservado a cavaleiros liderados por aqueles com direito de sangue. O que fizeram as forças conduzidas pelos nobres nos campos de batalha? Alguns foram ceifados, outros fugiram. Enquanto nós, servos do Exército da Libertação, enfrentamos Kushans nas próprias terras de Midland. Retruca loucos, deixando os opositores sem palavras. Só vamos seguir O quem é princípio nobre. básico do Se você é exército pobre, regular não vou é defender seguir. seus patriotas e seu povo, principalmente quando a dinastia real entra em crise. Vocês não cumpriram com suas responsabilidades. Então não importa se acham que ainda possuem alguma autoridade. Agora vocês não passam de um exército privado. Mesmo que não tomasse partido, Owen concordava com cada palavra desferida pelo líder dos lanceiros. A princesa Charlotte está desaparecida, alega um dos palhaços da nobreza. São vocês que estão liderando sobre uma falsa autoridade aqui. Não passam de criminosos. Ele continua a Vai proferir morrer. palavras de acusação e o Falcão as escuta em silêncio. É quando alguém, vindo de trás, toma a frente de Griffith. Isso é um mal-entendido, diz a Rainha Charlotte. Ah, Pro completo preula. choque de todos os nobres de Midland.
Imediatamente eles descem de suas montanhas. Aí não dá, né? E se curvam perante a Aí não tem E ela como. gosta O do momento Griffith, parecia deixar capaz dela Charlotte casar sob com ele. pressão, nervosa. Afinal, nunca exerceu seu papel de líder. Griffith a toca suavemente na mão. Ele lança um olhar reconfortante. Como num passe de mágica, seu coração acelerado se acalma. Salve, gente que tá Por chegando. favor, A gente tá levantem prestando suas atenção no vídeo, cabeças. tá? Por isso que Ela a gente diz não tá com interagindo firmeza. muito. Eu, Charlotte Beatrix Marie Rhodes Wyndham, rainha de Nossa Midland. Tamanho. Nome Sim, gigantesco. meu o líder do bando do Falcão, Noivo. Sir Griffith, Ixi, dou a rapaz. ele a nomeação de Noivo. comandante supremo do exército regular de Midland. Os nobres cochicham entre si o quão absurdo isso é. Mas Owen os diz para não questionarem os assuntos da rainha. Quão absurdo a bichinha Afinal, tava lá, as toda palavras ferrada, que antes do sequestrada, cavaleiro não presa. eram mentiras. Os antigos líderes fugiram de sua terra natal e os territórios vizinhos foram conquistados. Eles novamente baixam a cabeça. Obedeceremos vosso desejo, Sua Alteza, dizem, em uma só voz. Federico se aproxima e pede para conversar com a rainha e seu noivo. Entendo o que disseram. Contudo, essa guerra não é só de Midland. Essa guerra é uma continuação de tempos. Foi uma cruzada santa entre as nações aliadas do Vaticano e os Kushans, em nome do nosso Deus. E assim nós transcendemos a estrutura das nações. Portanto, as maiores glórias não seriam a transcendência do quadro nacional e o desejo de batalhar como companheiros em nome de Sua Santidade, o Papa? Novamente, o Falcão se mantém em silêncio total, deixando o desenrolar da história falar por ele. Uma carruagem com símbolos da igreja se aproxima, escoltada por cavaleiros que erguiam bandeiras de mesmo símbolo. A carruagem para, e de dentro dela sai Papa Pontiff, junto de Sônia e Mil. Ficam todos, como que, petrificados, em um profundo estado de surpresa. Deus abençoe! Sônia e Mil o ajudam a caminhar. Griffith Vamos e salvar. Charlotte se ajoelham perante o Papa. Só agora, Pontiff notou a presença do Falcão. Ele se ajoelha, põe as mãos no chão, então joga o rosto contra o solo poeirento, como se caiu, estivesse na presença do próprio Deus. Mano, o Griffith se ajoelhou pro Papa e o Papa simplesmente se ajoelha mais baixo, deita basicamente no chão Aham, pro Griffith. por causa da divindade. Porque, infelizmente, querendo ou não, essa desgraça desse Griffith é uma divindade, né? Divindade demoníaca? Mas é uma divindade, independente, né? Demônio, né? Um demônio. Todos ao redor ficam congelados, sem entender absolutamente nada. Por favor, levante a cabeça, Sua Santidade. É real. Com um olhar, com apenas um olhar, eu te reconheci. O Papa dizia, emocionado. Os demais homens da igreja o diziam para levantar, mas o Papa retrucava para que não se metessem. Essa é a primeira vez que nos encontramos, mas eu te conheço. Ele completa. Griffith então ajuda o velho a ficar de pé. Para todos vocês, filhos de Deus, que se juntaram aqui nessa terra, por favor, ouçam minhas palavras. Eu tive uma revelação divina. Este Senhor, o Falcão da Luz, é nosso Salvador divino. Tudo será bem cuidado por esse homem de Deus. Confia. Todos então remetem as palavras Cara, do pior que eu não duvido, velho. Onde o Falcão Ele é bom pra de todo luz, mundo, menos com pro Guts e suas pra Cass. asas brilhantes, rompia a escuridão. Falcão Se ele de luz, precisar sacrificar nosso todo Salvador mundo da divino, cidade pra ter, sei lá, mais e poder, ele soldados ao sacrifica. redor, maravilhados. Então, gritam de emoção. Alguns até se ajoelham. Enquanto isso, o grande navio de Roderick enfrentava as agitadas águas do oceano. O Cavaleiro da Clava, que por acaso acabou embarcando também, lutava em treinamento contra Isidro, com armas Fala de madeira. dele. Sua clava, no caso, era um esfregão. O balançar do navio faz um balde cair bem nos pés de Isidro, que o chuta até a cabeça do homem, o bloqueando a vista. Depois, Isidro joga algumas maçãs no chão. O homem acaba caindo. Isidro saltava na direção do adversário, preparado para o golpe final.
mas acaba levando uma paulada no bico. Meu Deus. Mas ele tá inteligente agora, parece lutando. Essa foi por pouco. Ele era meio burrinho. Roderick e os homens do navio se divertiam assistindo o combate. Filho da barba preta, isso foi golpe sujo. Eu sou Barba Negra, o cavaleiro. Barba E deixa de ser Negra? reclamão, você começou com golpes sujos. Mas eu sou pequeno, foi o que deu pra fazer. Mesmo como mentor do garoto, não me responsabilize moralmente. Puck Yoda. por ele. Puck Yoda diz. Estou um pouco enjoado. Vou dar umas voltas para me recuperar. Nada disso, tá na hora de voltar pro serviço. Invadir o barco, então tem que trabalhar, é o mínimo. Invadir nada, tá mais pra sequestro. Se bem que com a batalha contra os Kushans, foi sorte minha ter sido sequestrado enquanto dormia. O homem começa a limpar e Sérpico elogia. Ótimo trabalho, oficial Azan. Ah, eu não conheço esse daí não. Morro de vergonha de dizer que fui expulso do Vaticano. Nu. E pensar que estaria mais uma vez reunido com eles. O desejo de Deus é mesmo incomensurável. Depois, Sérpico Eu não ia lembro até dele. o quarto onde Também não. Farnese estava. Mas o cara Varela conhece. não o deixa entrar, pois Farnese estava se preparando para fazer uma viagem para o outro mundo. Sérpico fica confuso, tenta espiar, mas a elfa fecha a porta na cara dele. Acontece que Farnese Meu estava Deus. sem roupas, pois Shirk estava passando algo em seu corpo. Depois, volta a se vestir, deita e obedece às instruções de Shirk. Feche os olhos, relaxe, acalme sua respiração. Quem Respire diria que a gente ia gostar profundamente. dela? Cara, a Devagar, Farnese é recite as insuportável, velho. escrituras. Suas sensações corporais estão desaparecendo gradativamente. Farnese parece começa o a Mario. recitar. Progredio, Ado, Ruken, Shideren. De repente, todas as Caraca, não sensações haviam sumido. Suas mãos, seus pés, até a roupa que cobria seu corpo. Não sentia nada além de seu coração. Caraca. Farnese deu seu primeiro mergulho no mundo astral. Ela percebe que estava flutuando, olha para trás e nota seu corpo deitado na cama. Sem pânico, esse é seu corpo no reino astral. Da hora. É seu corpo astral. Parabéns. Isso é fruto de seus treinamentos diários. Agora Shirk talvez diz. ela consiga Farnese ajudar o segura Guts as mãos quando do ele corpo perde a cabeça físico de lá. Shirk, mas a pequena também estava na sua forma astral, bem ali. No início não conseguia acreditar que aquela simples maçã estivesse conectada às artes mágicas. Farnese diz. Quando eu voltei para casa de meu pai, passei a sentir que toda a viagem até aqui foi um sonho. Não. A verdade é que quando eu estava com vocês, eu me sentia inútil. Então fugi. Mas apesar disso, todos vieram por mim. Inútil por quê, pô? Acreditaram A em casca... mim, mesmo sendo apenas eu. E Deus não Varela... babá. Ah, tá. Você fala, inútil por quê, cara? A casca... Falei, caraca, jogou a casca pra merda. Não, a casca é inútil também. Mas ela é tipo um pet. Ela tem uma razão pra ser inútil, né? Sim, eu não tô falando que Ela ela tá não tem. fudida. Ela não Como é que é o serve nome? pra nada, mas ela é fofinha. Como é que é a palavra? Somos irmãos. Fudida mentalmente. Gêmeos. Gêmeos, aham. Começa a dizer. Do que você Gêmeos tá de falando? pais Se diferentes. você, quem cuidaria da casca? Logo, Shirk a cala e diz para Farnese. Comigo foi o contrário. O que era importante para mim e o que tinha algum significado era minha mestra, a floresta e todos os espíritos em nossa volta. Para mim, os humanos eram só bárbaros. Eles eram habitantes do mundo exterior, então não tinham nada a ver com a gente. Mas desde que estou viajando com vocês, entre aqueles humanos dos quais eu me escondia, comecei a sentir um aconchego e paz. Eles são bárbaros, mas aconchegantes. Graças a eu ter encontrado vocês, um novo conceito para humanos nasceu dentro de mim. Depois disso, a bruxa chama sua aluna para irem lá fora. E então, flutuam para o alto, até ficarem mais altas que o mastro do navio. Farnese se sentia maravilhada. Tipo, voar. Voar lhe causava uma sensação de liberdade. Olha que bonito. Nem parece Prazer Berserk essa e uma porra. pitadinha de medo. Cadê a Ou quem sabe tristeza? estivesse confundindo com emoção. Enquanto isso, Casca aproveitava a brisa, encostada na beira do navio. Guts, mantendo considerável distância, a observava. De repente, sua visão começa a desaparecer. Seu olho que via borrado se arregala. Ele toca no rosto e parecia também não sentir o próprio toque. Que isso? Farnese e Shirk, nas suas formas astrais, viam a cena e ficavam confusas. Logo, Roderick vai até Guts. Ei,
Se ficar exposto ao vento, vai afetar seus ferimentos, comandante Guts. Me chama só de Guts, capitão. Nesse caso, me chama só de Roderick. Então, o que tá fazendo? Antes que Guts falasse qualquer coisa, Roderick percebe que de onde estava, podiam ver Casca. Entendo. Cuidando dela, né? Por que não chega mais perto dela? Seria mais seguro, não? Guts fica em silêncio. Roderick então pergunta o que Casca significa pra ele. As bruxas escutam com atenção. Olha só, X9. Ela é sua mulher? Roderick X9 não. acrescenta a pergunta. Sei lá. Quando Casca nota que Guts olhava, Fofoqueira, vira né? o rosto. É a mesma coisa. É. É que elas não estão fofocando pros outros. Ela é minha... Farnese despertou. Ah, não, que eu tô curiosa Antes também. mesmo que pudesse ouvir o que Ah, Guts sim, o que vai estava ouvir. para Droga. falar. A princípio, ela não entendeu o porquê de acordar tão de repente. Mas logo chegou a uma conclusão. Ela não quer saber porque ela tem ciúme que ela gosta Ela do Guts. simplesmente não queria ouvir. Ah, Enquanto isso, Casca faz brincava de uma sentido. forma um tanto daí, suicida ô em um vagaba. dos mastros. Guts vai até ela para Talarica. resgatá-la, mas isso só a faz ficar com mais medo. Ele estica sua mão e para fugir, ela salta. Ele tenta pegar Casca com a do mão, céu. mas era mecânica. Ela acaba caindo no mar e Guts mergulha logo em seguida. Roderick dá ordem para pararem o navio. Guts chegou até Casca. Agora que eu me lembrei. É que nem daquela vez. Roderick e seus homens vão até eles com um barco. E Casca é puxada para dentro. Uma onda acerta Guts logo em seguida. Seu pesado braço mecânico Ixi. estava o empurrando para o fundo. E agora? Eu lembro que nem naquela vez que eu fiquei na costa com ela. É sempre para protegê-la de algo ruim que iria acontecer. Doces e um pouco tristes. Memórias do passado. Mas sempre no final. Guts acordou. Shirk diz que Roderick pulou no mar para salvá-lo. Ó, Guts dele. levanta bruscamente, chamando pela Casca. Mas ela estava bem. Farnese estava banhando. Shirk dispensa todos do quarto, pois o barulho irá agravar as condições do espadachim. Então Guts fica de costas, para que a bruxa possa redesenhar Todo o selo ferrado. que foi apagado pelo mar. Ele olha para o braço mecânico que fora tirado de si por um momento e deixado ali ao lado. Lembra da cena em que não conseguiu segurar a mão de Casca. Olha para seu braço que fora arrancado. Ai, que fofinho, só conta aqui. Eu tinha esquecido. Eu só coloquei aquela coisa para derrotar meus inimigos. Agora é um simples pedaço de ferro. Tão facilmente. Ela fugiu. Mesmo se tentarmos juntar os pedaços cuidadosamente, algo dá errado. Eu acho que isso não significa que vamos voltar ao normal. Enquanto desenhava o selo, Shirk conseguia sentir que aquilo doía. Talvez seja um efeito da fusão de espíritos daquele momento. Ela conseguia sentir a ardência nas costas dele, por causa das queimaduras. Acabou aí? Ele pergunta. Então ela se apressa. Terminado o trabalho, ela se retira. Lembrando da conversa que Guts teve com Roderick, ela fica cabisbaixa. Enquanto isso, Farnese jogava um balde de água em Casca, que furiosa, devolvia, molhando sua babá toda. Por quê? Farnese pergunta, assegurando nos ombros. Por que você é assim? Ele sempre arrisca a vida por você. Para sua segurança, Ô, Farnese, várias você e não me várias irrita, não. vezes ele Eu se já te machucou. jogo no mar e não Ele te está busco coberto mais. por cicatrizes. E mesmo assim Cebosa. você não entende nada. E ele ainda... Farnese desaba de joelhos no chão e chama Casca de vaca sortuda. Casca, vendo que Farnese estava triste, começa a lavar a própria cabeça. Farnese deixa escapar uma lágrima e abraça sua protegida. É tipo assim, ela tá me limpando, então eu vou fazer o que ela quer que eu Enquanto faça, isso, sei lá. o imediato de Roderick o diz para dar uma Acho que é olhada tipo uma no criança de telescópio 2 anos Guts. pensando. O capitão o faz e avista 3 navios mercadores. E a bandeira era de Is. Alguns segundos atrás, eles eram um barco sem marca.
Mas assim que eles nos viram, levantaram aquela bandeira. Também não responderam ao nosso sinal, diz o imediato. Entendo. Todos em formação de batalha! A agitação na preparação dos canhões alerta a todos os que estavam nos aposentos. Os 3 navios misteriosos seguiam se aproximando. Um dos homens de lá chamava pelo capitão, e por isso levou uma porrada que o derrubou no piso. Usa teu cérebro, trouxa. Aquilo é um navio de guerra. Não dá pra enfrentar uma monstruosidade dessa, não. O homem caído responde. Mas, capitão, nós tem 3 navios. E o capitão deles deve valer uma fortuna como refém. O homem mais uma vez apanha e o capitão diz. É pra me chamar de chefe, filho de rapariga. Esses eram os piratas que outrora enfrentaram Isidro. Ah, bem que era familiar. Se continuar agindo assim, vou te jogar no mar. Eles são navio de guerra, mas nós é 3 navios. E devemos conseguir uma fortuna pelo capitão deles. Que coisa, como não pensei nisso? Me ouçam e gritem com todas suas forças, cambada. É hora de voltar a usar a nossa verdadeira bandeira. Cuida, seus malandros. A bandeira mudou. É uma bandeira pirata, tenho certeza. Sérpico e Isidro logo chegam até Roderick para saber o que estava acontecendo. Queridos convidados, estamos nos preparando para a batalha. É perigoso, então vocês poderiam levar as mulheres e feridos e escondê-los em algum lugar? Quê? A gente vai lutar também. Ei, não façam assim. Em terra vocês foram uma tremenda ajuda. Pelo menos deixem o mar aberto comigo. Isidro estava para questionar, mas Sérpico o diz para deixar isso com o especialista. Se ficarem, podem acabar... Nossa, será que eles são tão brabos assim? Roderick manda 4 de seus homens ajudá-los a levar o ferido para o porão. Antes que Sérpico descesse, Roderick o diz. Mestre dos ventos, deixe o Farnese sob seus cuidados. Mestre dos ventos. É Sérpico. Roderick então dá ordem. Mirem no corsário na asa direita. Fogo! Os canhões são disparados. Um dos navios dos piratas são atingidos. O segundo disparo foi suficiente para destruir. Essa distância. Que diabo de mira é essa? O Swabs foi derrubado. Com o telescópio de bolso, o chefe analisa o inimigo. Aquela cabeça de cavalo marinho. Pelas barbas de David Jones. Vixe Maria, é o navio de guerra de Is. Nunca ouvi falar. Aquele navio já afundou 5 de uma vez. Como se chama o cabra mesmo? Ixi, ele é fodão. Então, Roderick, o príncipe da navegação de Gis. Caralho. O cavalo marinho de Roderick. Cara, que tá Os arrepiei. piratas estavam Foda. sendo massacrados. Ô, louco. Mesmo a tamanha distância não os salvava de serem acertados pelos disparos dos canhões. Isso é ruim, chefe. O piolho marinho e o mastro principal e o secundário do lesma de lama não quebrado. Tá tudo morto na água. Cala a boca, covarde. Se é assim, temos que invadir o navio deles e atacar. Mas como? Usa teu cérebro, desgraça. Grita o capitão, lascando Deus. uma mordida no nariz do homem. Roderick dá ordem para virar a porto. E rápido. Estratégia que, segundo o chefe pirata, é idiota. Tá virando a solta-vento. Uma batalha marítima, aquele que pega barlavento é o que pega vantagem. O chefe manda virar a porto e caçar os inimigos com tudo. Mas não dá. Eles acabam se esbarrando no piolho marinho e no lesma de lama. Os 2 navios derrubados. E com toda a fumaça, não dava pra ver os inimigos. Roderick havia planejado isso desde o início. E o chefe caiu direitinho. O chefe dá ordem para atirarem contra os obstáculos e passarem pela fumaça. Eles o fazem. Mas não viam mais o navio de Roderick. Ele deveria estar bem à frente, mas simplesmente sumiu. Acontece que o galeão de Gis havia dado uma volta para pegar o navio do inimigo de surpresa. Caraca. Quando os piratas percebem, já É tarde tarde. demais. Levam bala. Bala. Chefe, vamos ser mandados pra David Jones assim. A gente não devia ter começado uma luta contra o navio do príncipe marítimo diz não. O chefe dá ordem de retirada. Então, com o navio aos pedaços e abandonando os outros 2, ele vaza. Isidro grita para que eles tomem em seus tobas. O imediato pergunta se devem segui-los, mas Roderick diz que não. Com aquele dano, eles não vão ser mais problema. Já Depois era. disso, o capitão diz que todos os homens que não estiverem trabalhando têm o direito de se juntar a ele em um copo de rum. Coitado Isidro dos que estão o olhava trabalhando. completamente chocado e admirado. Ele não esperava que Roderick fosse um capitão tão irado. No porão estavam Guts, Sérpico, Shirke, Ivarella, Casca, Farnese e Magnífico, que estava parecendo uma múmia. Então, Eles percebem que os canhões pararam.
Então assumem que a luta acabou. A bruxa nota que Guts, que dormia, parecia estar sofrendo, como se estivesse tendo um pesadelo. Farnese pergunta se existe algum feitiço capaz de afastar esses pesadelos. Existe, ela responde. Mas o colapso de Guts foi meio forte. Eu acredito que isso iria dificultar ainda mais as Engraçado coisas. que a Farnese Acho perdeu que não aquele podemos bagulho que fazer ela nada tinha além de de esperar. masoquista, né? Enquanto isso, a fera da escuridão, Será? acorrentada, Ou não. Por isso que ela gosta do Guts, que ele se fode tanto. e se debatia para se libertar. Nessa ligação não achei que me manteria acorrentado. No momento em que você ganhou aquela concha, eu já estava liberto. Aquela bruxinha acha que me domou, mas é só algo temporário. Novos companheiros, pessoas que você deve proteger. Uma luz aconchegante. Muito bom por agora se perdurar em uma corda tão frágil. Entretanto, quanto mais eles se enlaçam em volta de alguém como você e eu, mais eles serão expostos à terra dos mortos. E então, um dia, eles serão dilacerados e jogados fora, que nem daquela vez. Ame-os bastante e sofra com a perda deles novamente. Quando isso acontecer, ninguém irá te parar. Caralho. Você será completamente engolido por mim, correndo com hostilidade e êxtase. Então você irá se agarrar na luz que me queima por dentro. Por enquanto será assim. Irei te obedecer. Dentro de minhas profundezas, no fundo da escuridão, devo respirar levemente. Me deixe acorrentado. Me suprima. Eu guardarei meu poder. E então, um dia... Guts Cara, acorda de repente. o pior é que isso é ele, Se né? coloca sentado. Não é tipo nenhum bicho que entrou É nele. o, acho que um lado mal É o próprio- dele, é o né? ódio dele. dele, aham. Tipo, é a personificação do ódio dele, essa raposa. Põe Essa a mão no raposa? Mas ele tem motivo Uma pra ter raposa, ódio. né? Parece uma O que raposa, um aconteceu? lobo, sei lá. Não consigo Parece muito uma raposa. Isidro vai até o porão para avisar que venceram a batalha. Ele gritava pra caramba porque ficou meio surdo por causa dos tiros de canhão. Ei, moleque. Sai da frente da luz. Tá escuro aqui. A festa começou. Estavam todos bêbados. Bêbados de cair. Estavam Até o bêbados Isidro. até pra Isidro. Cara, Também Azan, Sérpico e até mesmo os elfos estavam tomando um porre. Ai, que lindo, gente. Tão fofo. Mais tarde, Bucky, completamente Ai, ai, bêbado, medo. avista um barril de maçãs. Então parte para o ataque e acaba se prendendo lá. Pouco Meu depois, Deus. bem próximo ao barril, escutar Roderick se algo. reúne com o Magnífico, que finalmente conseguiu enfrentar o enjoo e levantar. Você parece bem cansado. Então, sobre o que queria conversar? Ouvi por acaso de algum dos marinheiros. Eles estão dizendo que o destino daquelas pessoas é a ilha de Skellig, a ilha conhecida pelos marinheiros como a lendária Ilha dos Elfos. Isso é verdade? Parece que sim. A lenda diz que o rei dos elfos está lá ou algo assim. Não é uma lenda, né? Eu não acreditaria se não tivesse a prova viva de que a ilha existe. Na verdade, temos duas provas bem vivas. E onde você quer chegar? Quero sua força emprestada. Com seu poderio militar e seu navio, nós iremos conquistar a lendária Ilha dos Elfos. Ah, não tinha que ser esse pau no Conquistar? cu. Sim! Vai dar muita grana, seremos poderosos e respeitados. Certo, mas antes, por que não pede a opinião dele? Diz Roderick, apontando para o barril. O Roderick é brabo. Magnífico abre a tampa do barril Ixi. e se depara com Puck de peruca. Seu pilantra! Magnífico fica em choque. Puck começa a voar, mas Magnífico propõe um acordo. Se meu caraca. plano funcionar, eu te prometo a posição de Rei dos Elfos. Parece que de Puck peruca. aceitou. Roderick, dando risadas, deixa o assunto de lado. Enquanto caminha, percebe sapatos ali no canto. Ele olha para o alto e percebe Farnese no alto da vigília. Ela vai pular? Cuidado. Roderick a diz para não se mover e começa a subir até lá. Sérpico passava por ali bem nesse momento. Ei, você não tem medo de subir aqui? Farnese se desculpa e pergunta se está sendo um estorvo. Ele tentando Não é isso. seduzir ela. O que foi? Precisava sossegar um pouco? Farnese desvia o olhar e se abraça por causa do frio. Roderick a cobre com seu casaco. Obrigada.
ela diz: sabe, hoje eu parei mais alto do que o topo desse mastro usando magia. Lá de cima, do céu, eu olhei pra baixo. Boa noite. Para esse navio. Boa noite. Pro mar. Foi uma experiência que me encheu de êxtase e de liberdade. Foi assustador. Foi como se a liberdade se dissolvesse no oceano. E no céu, eu podia ir aonde eu quisesse, me tornar qualquer coisa. Me enchi com aquela sensação de onipotência. Mas o momento acabou e voltei ao mundo real. Isso é as drogas. Eu achei que fosse o fim. Um pouco parecido. Eu não Vai era nada viciar. além de um simples ser, flutuando nos mares que eu vi de cima. Além disso, senti que eu não era mais útil. Eu nem podia curar aquela pessoa, como a mestra consegue. Cara, que inveja. As vantagens de ser magoado. Isso não é verdade. Alderic lhe fala. Seus companheiros podem ser incríveis, superpoderosos e tudo mais. Roubados. Mas... olha pra esse navio. Os oficiais, os atiradores, os soldados, marinheiros, cozinheiros, marinheiros ou convéis, doutores. Cada um deles tem um papel. É, já E viu a cada tripulação deve do fazer Luffy? seu papel. Ou o navio não sairia nem do canto. Aquela garota. Você tá sempre protegendo ela. E é por isso que aqueles caras conseguem lutar sem se poupar. Não é? Farnese aperta o casaco. Sendo assim, você não seria o membro mais importante do grupo. Pelo menos para o comandante Guts. Além disso, você está cuidando da pessoa mais importante na vida dele. Droga. Acho que isso não era algo bom de se dizer. Não, Obrigada. foi bom. Farnese diz. Foi bom, foi bom. Você está certo. Tenho certeza. Então anoiteceu. E todos foram dormir. Ela dormindo com o dedo na boca. Ai, cara. Menos Guts. Ele estava sentado Sim, na beira Subsolo da Geek. observando o luar. Será que ele não perde esses músculos, não? Ah, não. Porque você perde músculo, então se ele não poder mais treinar o braço, fazer... Mentiroso! É o que vocês estão pensando. O Cotoco? Eu sei que já disse que não voltaria a fazer vídeos com tantos minutos, mas eu sou indeciso. Às vezes estou fazendo roteiro e veja, não tem. Não, e o próximo informação, tem 37 minutos, então... Ele, mentiroso. Legal pra um episódio aqui, tem que ter mais informação. E não foi só isso, a colaboração no Pix dessa última vez foi braba. Muito obrigado a todos que louco. colaboraram. E o vídeo maior é uma forma de agradecimento especial. Valeu. Enfim, vocês já Muito estão bom. vendo, chave Pix na tela, com sua collaboration, vou conseguir manter o editor e essas coisas que eu tô sempre dizendo. Vamos aos nomes logo. Nome dourado vai para aquele que manda. Caraca, ele falou que hoje foi brabo. Esse mês foi brabo, então... Esse mês, é que isso aí já é antigo, né? Esse mês não, né? Esse vídeo dele, né? Esse vídeo. Mas enfim, mano, mais um vídeo do Subsolo e realmente bastante gente aqui ajudando o projeto. E, cara, atualmente, vamos ver até onde tem? Nossa, esse vídeo é de 2023. Deixa eu ver aqui, a gente tá no 56. Até agora tá no... 34. Não. Ué. Berserk 75. Ah, tá, ali é Vagabond, eu li errado. 75. É, não tamo muito longe não. Eu li hein? errado porque tava escrito Guts no título de Vagabond. Ó, não tamo muito longe não. Se eu vim aqui no... Cadê? Deixa eu achar aqui a lista. Nossa. Cadê? Peraí. Terminei de maratonar Berserk ontem. Coisa Ô, boa. louco. Boa noite, Tá amores. patrocinado até o 76. Qual que eu falei? Esqueci. Era Você não 74, falou eu pra acho. me guardar na mente? Eu acho que era 74. Então, Tá tipo até assim, o 73. tá ligado? Tá basicamente até o final. Basicamente até o final. Lançou só mais um, né, depois. Mas é isso, mais um vídeo, ó. O próximo tem 36 minutos. Aí provavelmente na próxima semana a gente vai ver só um mesmo. Mas aí na próxima tem outro 34. Só é, fica muito curtinho grande. ali, ó. 15, 26, 15, Os Bem três grandinho. últimos. Nossa, tem uma hora Os um três aqui. últimos são pequenininhos, pelo menos. Dá pra ver num dia. Um tem 12, uma hora. 9 Cê é e louco. 8. Mas é isso, rapaziada. Mais um vídeo. Agradeço aí ao patrocinador que é o Joseph, no caso, né? Que patrocinou até o 73 pra gente. Muito obrigado. Se você também quiser patrocinar um vídeo, dá uma olhada na descrição que tem ali todas as informações de valores. Sim. Lembrando que membro aqui tem acesso antecipado no canal, então dá uma olhadinha. E também, seguinte, primeiro link na descrição do Cinefy, nosso site, onde a gente posta tudo que a gente vê em live. É isso, vai lá assinar, fechou? Bye. E tchau.